Deus seja louvado. Bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Irmãos, eu acabei de ver a live do Josafá agora, ele falando sobre os tópicos, e aí ele chegou numa parte lá que fala sobre pecado. E aí perguntaram, várias pessoas lá perguntou em relação aos pecados, né? Então é o seguinte, o tal do pecado de morte, ele sempre com aquela historinha de que, né, aconteceu isso, aquilo. Mas vamos lá, falar sobre o pecado de morte. O pecado de morte nada mais é do que quando você, tá, decide não obedecer a Deus. Aí você pecou de morte. Você decide desobedecer a Deus. Mas se você pecar hoje, você é cristão, batizado, em João diz: bom é que você não peque. Mas se pecar, você se arrepender, nós temos um advogado. E pecado, tudo, não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. A concupiscência do pecado é exatamente isso. É você assumir que quer pecar, que gosta de pecar, assumir que não vai deixar aquele pecado, que vai continuar pecando aquele pecado, porque você assume uma condição de que você pode pecar. Você quer pecar, você pode, você quer. Mas como diz a palavra, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito que você peque, é lícito que venha o escândalo, é lícito que se minta, que deseje, que tudo isso é lícito, mas não convém. Então, o que acontece? Como que um pecadinho se torna um pecado para a morte? Mas aí, aquele que é nascido de Deus não peca. Mas espera aí, não pode. Porque você sendo nascido de Deus, vamos falar sério, sem hipocrisia, verdade. Eu não conheço uma pessoa que foi batizada e simplesmente chegou ali e falou: olha, eu não tenho nenhum pecado. Porque sobre os critérios de Jesus e sobre até os critérios da lei, não tem como alguém dizer que não peca. E ele que diz isso lá na Bíblia, diz que ele é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Então, basicamente, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o pecado para a morte é exatamente aquele onde você decide afrontar a Deus com o seu pecado. Onde você diz: eu estou pecando, vou continuar pecando, quero pecar e Deus não tem nada com isso. Ainda que Deus diga que você não deve e que não é bom que você peque, que você vai simplesmente, pelo aquele pecado que você faz dele uma concupiscência, você vai descer até a sepultura e vai ser condenado. Esse é o pecado de estar contra Deus. Agora, você deseja uma mulher? Sim. Você deseja algo que não é da vontade de Deus? Sim. Só que você, às vezes, até pratica, mas você sabe que você segurou, tentou e tal, mas você acabou indo na prática, você fez a prática do pecado, mas quando você deu por si, você acordou, você chegou na sua estabilidade espiritual, você lembrou: meu Deus, pequei contra Deus, Deus não queria que eu fizesse isso, Deus ensina que isso não deve ser feito, isso não é para se fazer. Mas eu fiz. E aí você fala: puxa, pequei contra Deus, pequei contra o meu semelhante, pequei contra mim, pequei contra a minha alma, contra o meu espírito, contra, sabe, o meu ser. E aí vem aquela guerra, aquela luta na consciência, na alma, no coração, na mente.
e o diabo vem e te acusa através de pessoas, e é aquela coisa que você sabe como é que é. Então é o seguinte, você luta, você é acusado, é aquela guerra por dias, semanas, meses. E conclusão, num dado momento, Deus olha para você e te absorve. Mas vamos voltar para a mesma história. Passa-se um tempo, você esquece daquele pecado e tal. E você volta a cair novamente naquele pecado. E Deus diz, o homem cai 7 vezes, mas 7 vezes Deus levanta o homem. Então, irmãos, quantas vezes você vai cair no mesmo pecado e quantas vezes eu vou cair, eu não sei. Mas, exatamente, o que é pecado para a morte? É isso. É você cometer um pecado, tipo dizendo, dane-se, eu não quero saber se alguém acha que é certo, se alguém acha que é errado, se vai ser escândalo, se Deus vai gostar ou se não vai gostar, eu não tô nem aí. Eu vou fazer e acabou. Entendeu? Agora, se você sai de casa, você sabe que não pode xingar. Você sai de casa, sabe que não pode agredir, sair na porrada com ninguém, você não pode fazer mal a ninguém, matar, nada. Mas você saiu de casa, foi pro teu trabalho, no meio do caminho, um endemoniado vem, perturba a tua vida, você mata o cara. Você programou? Não. Você saiu com desejo de matar? Não. Mas você matou. Lembra de Moisés? Aconteceu assim na vida de Moisés. E Deus disse para ele, eu vou riscar o nome de quem pecar contra mim. Quando Moisés disse para riscar o nome dele. E o Deus que estava com Moisés e com Adão e com Abraão e com Jacó e Isaac é o mesmo Deus de hoje. Então, meu amigo, é complexo, é complicado. Mas o ideal é você obedecer o Espírito Santo. O que o Espírito Santo tocar. Por isso que é bom que o Espírito Santo viva em nós. Por isso que é bom que o Espírito Santo haja em nós, que o Espírito Santo more, habite em nós, porque ele vai nos guiar em todas as coisas. E isso Jesus falou. Não vou vos deixar órfãos, vou enviar o Espírito Santo para vos guiar em todas as coisas. Isso é importante. Isso é onde é a nossa rocha, é a nossa casa, é o nosso porto seguro, é a nossa condição. É a guia do Espírito Santo. Então, irmão, quando eu opto, escolho, tá? Não dar ouvido ao Espírito Santo, não dar ouvido aos conselhos, não dar ouvido aos conselhos do Eterno. E aí eu digo, que se dane, eu vou pecar, vou fazer acontecer. Eu estou negando Deus. Porque eu estou assumindo para mim uma posição de quê? De que eu sou autossuficiente e posso fazer o que eu quiser, que não há punição, que eu não devo, tá? Obrigação a ninguém e que eu posso fazer o que eu quiser e que eu sou o tal. E aí eu estou diretamente confrontando Deus. E aí sim eu estou cometendo um pecado de morte. Esse pecado, ele vai sim me levar a uma morte espiritual e, consequentemente, no futuro, a condenação eterna. Se tiver um cara que gosta de prostituição, é um cara fraco nessa área. Um cara que é homossexual, ele é fraco nessa área, mas ele está ali lutando. Ele tem um vício de cigarro, como eu tinha vício de cigarro. Tinha vício de cocaína, tudo quanto é droga.
Deus me libertou. O último foi o cigarro. Foi uma guerra, mas Deus me libertou. Eu sofri, fui acusado, pisado, machucado, humilhado, esculachado. Mas glória ao Eterno. Deus me deu a vitória. Eu estou liberto desde 2010 até o dia de hoje. Graças ao Eterno. Tive uma recaída por causa de uma palhaçada que um cooperador fez comigo e naquele momento eu achei que tinha acabado tudo, que eu ia explodir, que a coisa, e eu acabei voltando para o cigarro por um tempo, mas foi pouco tempo e Deus novamente fez teve misericórdia de mim e eu fiquei liberto até o dia de hoje. Nunca mais coloquei cigarro na boca. Isso para mim é uma grande vitória. Uma das grandes vitórias. Agora, eu vou dizer para você que eu não peco? Jamais. Jamais eu vou dizer para alguém que eu não peco. E tem uns canalhas que aparecem aí no YouTube cobrando santidade dos outros. Mas eu quero deixar bem claro para esses canalhas que não é palavra minha. É a palavra de Deus, de Deus. Tá? É a palavra do Filho de Deus, quando estava aqui na terra. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, cara, se o próprio Cristo Machia disse, confrontando todos os pecadores, que não existe ninguém que não tem pecado, e, portanto, ninguém pode atirar pedra, então quem são esses miseráveis do YouTube para ficar aí dizendo, né, que você tem que ser confrontado com a reta justiça? A reta justiça, para esses miseráveis que não sabem qual é a reta justiça, eu vou dizer para eles. A reta justiça de Deus é a misericórdia. Sabe por quê? Porque quando Cristo disse para aquela turma, quem não tem pecado atire a primeira pedra, ele estava colocando a verdade para confrontar eles e, ao mesmo tempo, colocando a misericórdia. Porque ali não houve uma condenação, mas houve uma verdade que libertou todos, porque todos olharam para o lado direito e esquerdo, para baixo, e falou, peraí, assim não dá. Não tem como. Eu sou pecador. E com certeza muitos ali reconheceu que era pecador e falou, puxa, opa, eu preciso de misericórdia. Então ali estava sendo colocado a misericórdia e a verdade. Então, quando esses canalha vêm para o YouTube dizer que nós devemos julgar com a reta justiça, a reta justiça, se você quer saber, só existe uma, e é de Deus. Porque a justiça do homem é trapo de imundícia. Então não venha abrir essa tua caçapa embaixo do nariz, dizer que você tem condição de fazer algum julgamento. E ainda teve um aí que abriu a caçapa e disse, não devemos julgar. Que tem muito crente falando, nós não podemos julgar. Não é crente que falou não, rapaz. Se você conhece Bíblia, você devia pensar nas palavras que você fala. Porque não foi crente que falou, não. Quem disse que não deve julgar foi Cristo. Primeiro ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E depois ele disse, não julga, porque você vai ser julgado da mesma forma que você julga. Não meça, porque você vai ser medido da mesma forma que você mede. Não pese a pessoa, porque você vai ser pesado com o mesmo peso. E se você quer saber mais uma, tira a trave do teu olho, para depois você tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Então, eu acho que quem é hipócrita, eu não vou dizer que é, né?
Mas eu acho que quem é hipócrita, não estou julgando, fazendo o papel aqui de julgador, são essas pessoas que ficam aí, ó, acusando, medindo, colocando sentença, colocando um monte, entendeu? De coisa em cima dos outros, quando ele não olha para ele e esquece que se não é a misericórdia e a reta justiça de Deus, porque o homem não tem justiça nenhuma, não só esses aí, mas todos nós já teríamos sido fulminados há muito tempo. Mas glória ao Eterno, porque os propósitos dele não podem ser destruídos. E ele vai cumprir todos os seus propósitos nos céus e na terra. Há um tempo para todo o propósito de Deus embaixo do céu. Então, meu amigo, meu irmão e minha irmã, quando você peca para a morte, exatamente quando você diz, eu vou pecar e não quero saber o que Deus acha ou deixa de achar. Não me interessa o que Deus pensa ou deixa de pensar. Agora, se você tem um vício e você ama esse vício e você diz, eu vou continuar no vício e que se dane Deus, não estou nem aí para Deus, com certeza você vai para o inferno. Agora, quando você tem um vício, seja ele qual for, na área de jogo, qualquer tipo de droga, bebida, cigarro, cocaína, vício em sexo, ou qualquer tipo de roubo, sei lá, qualquer coisa que você tenha. Se você pede a Deus para que te ajude, que te liberte, ele vai te libertar. Ele não vai deixar de te ouvir. Se você pede com sinceridade, com verdade a Deus, porque eu passei por isso. Eu tinha vícios e Deus me libertou. Não fui eu. Tem gente que fala, eu parei de beber, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, você não fez nada. Mas ele fala que foi ele. Ele tira, bate no peito e diz que ele é o cara. Eu tenho certeza que quem me libertou, porque eu tentei várias vezes parar de fumar, não consegui. Foi o próprio, o Eterno. Então, fica aí. Se você acha que você é melhor do que alguém aqui nessa terra, saiba que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por Cristo, por graça e misericórdia de Deus, nós fomos feitos cordeiros com Cristo. Então, hoje, nós podemos nos achegar ao Santo dos Santos, porque rasgou-se o véu, não porque nós temos merecimento ou porque nós fizemos alguma coisa, mas porque os projetos de Deus em Cristo estão se cumprindo na vida de todo aquele que nele crê e que entregou a sua vida na mão de Deus, dizendo, eis-me aqui para os teus projetos, para tudo que o Senhor quiser na minha vida. Agora, é fácil você entregar a tua vida na mão de Deus e dizer, faça a tua vontade e não a minha, como Cristo falou? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Como oramos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade aqui na terra, né? Então é aquilo. Você para entregar a vida para Jesus e deixar o Eterno conduzir pelo Espírito Santo a sua vida, isso daí exige luta, guerra, batalha contra você mesmo, contra o inferno, contra as tentações que vêm contra você, contra todas as armas, armadilhas, ciladas do inferno, do inimigo. Isso aí você não tem como correr disso. E muitas das vezes, essa guerra ela vai vir em forma de quê? Um convite, um pecado ali colocado diante de você. Ele pode ser por ira,
ira, luxúria, orgulho, vício, desejo sexual, qualquer coisa. Você ser metido a querer ser o narcisista da vez, o bambambam, tudo isso aí pode se tornar um pecado de morte. Por quê? Porque você insiste em praticar aquilo ali e não se arrepende, não volta atrás. Por quê? Porque você está cometendo um pecado deliberado. Você não está sendo uma vítima do pecado. Quando você é vítima do pecado, você com certeza se arrepende. Mas quando você ama o pecado, quando você deseja o pecado, quando você se alimenta do pecado, quando o pecado ele é o que te preenche e você não tem nenhum tipo, né, de arrependimento na tua consciência, de que você sabe que aquilo é pecado e aquilo ali não deve ser cometido, aí acabou. Não tem mais historinha. Vai fazer o quê? Não sei como que resolve isso. Não sei, entendeu? Eu sei que é aquela história. Se você ama o pecado, infelizmente, o salário do pecado é a morte. E se você ama o pecado, você vai ter que amar a morte. E a morte que é tratada sobre esse assunto não é essa morte física carnal, é a morte espiritual. Então, você tem que decidir se você vai amar a Deus ou o pecado. E aí é que tá. Se você escolher amar a Deus, vai ter guerra, porque o pecado ele vai te tentar, ele vai bater na tua porta. Tem a música do Thales Roberto que diz: eu escolho Deus. E o pecado, né, todo dia vem e faz as propostas dele, mas eu escolho Deus. Então que essa escolha seja na minha vida e na sua vida. Que nós possamos escolher sempre, sempre, em todas as coisas, em todas as escolhas, Deus. Tudo primeiro Deus, depois as outras coisas. Inclusive é o que está dito. Buscai primeiro Deus, a sua justiça, o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quanto a dúvida de pecado para a morte, eu acho que ficou bem claro o que é pecar para a morte. É você amar o pecado, consentir e deliberar o pecado na sua vida e esquecer que Deus diz para você que não e que o salário daquele ato que você está cometendo é a morte. E ainda você sabendo, você ainda dizer para você e para todo mundo que você vai continuar pecando porque você ama continuar pecando e você quer continuar pecando e não importa para você o que Deus fala, o que Deus pensa e o que Deus quer. Então, esse é o pecado para a morte. Você negou Deus, o conselho de Deus, o projeto de Deus para a tua vida, e aí não tem nada que ver com Deus. Deus não tem nada com isso. E nem ninguém, a não ser eu mesmo, que amei mais o pecado do que Deus. Aí já era. Agora, pecado, tem pecadinho pequenininho. Só que ele é pequenininho e você vai deixando ele crescer. Ele vai crescendo. Exatamente por quê? Porque ele se torna concupiscência na sua vida e você coloca ele como uma prática que você quer, deseja e que você não tem problema com quem vai interferir dizendo para você que não. Então você não tem na tua consciência nenhum tipo de arrependimento. É quase que um ato psicopata, sabe como é que é? Você não tem sentimento nenhum de arrependimento. Esse é o pecado para a morte, seja em qual área for. Já disse, vou repetir: vício, sexualidade, espiritual, adoração a demônio, ao invés de você adorar a Deus, você adorar imagem, demônio, tudo que é coisa ruim, ao invés de você buscar a vida, você trazer a morte para as pessoas. Isso tudo aí tem a ver com
um pecado que você, de uma certa forma, você comete ele deliberadamente, porque você disse que o que Deus falou não importa, o que a Bíblia diz não importa, e acabou. Você é o cara e ponto final. Muita gente faz isso, mas muita gente está cometendo pecado, mas lá no fundo não quer cometer aquele pecado. Lá no fundo sofre porque comete aquele pecado. E você que sofre porque comete o pecado, você que bem lá no fundo não quer, mas acaba cometendo, saiba que existe um advogado e o nome dele é Cristo Mashiach. Ele vai te libertar e ele vai te advogar a sua causa. Continua buscando, continua batendo, continua clamando, que a tua libertação vai chegar. Em nome de Cristo Mashiach, você tenha essa certeza. Se você continuar clamando, porque eu vou te falar, eu passei anos e anos tentando parar com o cigarro. As outras coisas foram até rápidas, foram até mais fáceis, mas o cigarro foi o terror. Mas eu digo a você, Deus me libertou de todas as coisas. O Eterno fez uma maravilha na minha vida. E Ele vai fazer na sua com certeza. Com certeza. Sofri, lutei, fui humilhado, esculachado. O inferno, todo o tempo, todo momento que ele tinha oportunidade, ele estava jogando na minha cara, na minha consciência, dizendo que eu não era crente, que eu não era servo de Deus, que eu era um sem vergonha e que eu estava dando escândalo, mau testemunho e tal. Então, irmãos, eu digo a você, tem muita coisa que a gente não quer fazer, como Paulo disse, mas aquilo que eu não quero fazer, me vejo fazendo. E aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Infelizmente, é uma verdade. É uma verdade na vida do crente. Mas vamos pedir a misericórdia, bater, vamos pedir ali perdão mesmo, vamos nos arrepender, vamos fazer techuvá, vamos pedir perdão. E eu tenho certeza que se nós chegarmos com verdade a Deus, Ele perdoa, Ele dá condição e dá libertação e nós saímos vitoriosos contra o pecado. Até o próximo vídeo, para a glória do Eterno. Tamo junto, vamos pedir a Deus para nos unir, nos guiar e nos dar força para resistir todo o mal, o pecado, e que nós possamos ser a cada dia mais prudentes e sábios, como diz que a sabedoria o temor é o princípio da sabedoria. Então, vamos ser mais tementes e mais sábios, que quando nós somos tementes, temos o temor, nós somos sábios. Então, vamos ser tementes e sábios cada dia mais, para a glória do Eterno. Até o próximo vídeo. Manda o like aí, compartilha aí, se inscreve aí, para que essas palavras não fiquem para algumas pessoas, para poucas pessoas, que elas alcancem mais pessoas. Já falei, aqui não vai rolar papo de dinheiro. Não vai rolar, não adianta. E aí vai ser isso aqui mesmo. Deus abençoe a todos.